Como vender móveis planejados para cada uma das gerações existentes hoje? E aí, quer saber sobre o tema? Vem comigo e assiste esse vídeo até o final. Fala galera, e aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as gerações e sobre o perfil e comportamento do nosso consumidor. Aquele que compra móveis planejados hoje em dia. Temos algumas gerações atuantes aí dentro do mercado, que são aqueles que estão consumindo móveis planejados, que são os nossos clientes ou potenciais clientes. Então, quem são essas pessoas? Como atendê-los da melhor forma e o que é importante para cada um deles? Eu sempre falo dentro dos nossos cursos de marketing que é muito importante a gente conhecer quem é a nossa persona. O que é a nossa persona? É o nosso perfil de cliente. E na verdade, dentro das nossas empresas, nós podemos ter mais de um perfil de cliente, podemos ter 1, 2, 5, 10 perfis diferentes do qual a gente atende. E a nossa persona está dentro do nosso público-alvo. Público-alvo é algo mais generalizado, é aquela coisa assim, eu atendo clientes de alto padrão, médio padrão, clientes de imóveis mais popular. Só que dentro de cada um desse público mais generalizado, a gente tem perfis diferentes de clientes, que pode ser ali perfis dentro de família, pessoas solteiras, pessoas mais novas, pessoas mais velhas e assim por diante. E cada uma delas tem uma necessidade diferente. E essa necessidade a gente precisa saber qual é para que a gente tenha uma abordagem diferente na hora desse atendimento, para que a gente possa entender o que esse cliente precisa, para que a gente saiba se comunicar de uma forma assertiva com essas pessoas. Seja uma comunicação verbal na hora do atendimento, na hora de demonstrar um projeto, ou na hora de apresentar um orçamento, ou mesmo na comunicação que a gente usa nas redes sociais, na comunicação que a gente faz ali de forma offline, seja no outdoor, num carro, enfim, todos os tipos de abordagem aí. E quais são essas gerações? Então nós temos aqui, vou colar aqui no meu celular, né? Nós temos a geração dos Baby Boomers, que são aqueles que nasceram entre 1946 a 1964. O meu pai e a minha mãe estão dentro dessa geração. Então, o que é importante para eles, né? Eu vejo, por exemplo, o perfil da minha mãe. A minha mãe já está há mais de 20 anos trabalhando na mesma empresa e atuando na mesma profissão, dentro do mesmo negócio todo esse tempo. Então, é uma pessoa que ela busca estabilidade. Então, seja uma estabilidade no trabalho, seja uma estabilidade financeira, seja uma estabilidade emocional, e ela quer que tudo que ela faça possa durar por muitos anos. Então, a gente via essa característica muito grande dentro dessa geração. Por exemplo, você vai comprar um móvel, você quer que ele tenha durabilidade, porque você não vai fazer com que ele seja descartável. Você não quer um móvel que você tenha que trocar todo ano. Você quer um móvel que tenha resistência e que você possa usar por muitos anos sem se incomodar. Essa é uma característica dessa geração. E outra coisa que é importante, já que já é uma geração que está na terceira idade, é que quando você vai atender esse público, né, primeiro você foque nessa característica da qualidade do seu produto, mostrando que há essa durabilidade, porque isso é importante para esse público, e segundo, que você foque no conforto e na usabilidade, na ergonomia na forma de usar. Então você tem que pensar em formas mais acessíveis de você utilizar o móvel, seja por meio de uma gaveta do qual você extrai completamente todo o conteúdo que há dentro do armário até você, seja da forma como você acessa um armário aéreo, e detalhes desse tipo certamente farão com que o cliente tenha a sua confiança. A segunda geração que nós temos aqui é a geração X, que são os nascidos de 65 a 80. Então essa geração já é um pouco diferente da geração dos Baby Boomers. É uma geração que já não tem mais tanto essa preocupação, né, de forma assim tão intensa nessa questão da estabilidade. São pessoas que se arriscam um pouquinho mais, seja dentro do seu trabalho, seja no dia a dia, seja nos seus relacionamentos, tanto que a gente percebe muito mais essa geração X tendo divórcios do que a geração dos Baby Boomers.
né? Então pessoas que não deram certo num relacionamento partiram para outro, então acabaram sendo um pouquinho mais desapegadas nessa questão. Então, enquanto os baby boomers eram muito apegados na questão assim de fazer patrimônio, então eu preciso de estabilidade, então eu vou comprar uma casa, vou viver nela o resto da vida, vou ter um trabalho, quero fazer carreira, né, dentro da minha profissão. A geração X é um pouquinho mais desapegada a isso, porém ainda vê a importância não tanto na durabilidade, mas sim na qualidade dos produtos. Então vai ser aquele tipo de cliente que vai sim se preocupar, por exemplo, se a ferragem que você está usando é de boa qualidade, se ela não vai ter problema com assistência técnica, itens desse tipo. Já temos a geração Y, ou os millennials, que são aqueles nascidos de 1981 a 1996. Essa é a minha geração. É uma geração que já não se preocupa tanto nessa questão da estabilidade. Que sim, quer construir patrimônio, mas não se importa se ela precisa se arriscar um pouquinho mais, se ela pode morar de aluguel, às vezes num período, se ela não tem um carro durante um tempo, anda de Uber, né, e depois faz a aquisição daquilo que ela precisa. Mas é uma geração que se preocupa muito com a questão da funcionalidade e também do design das coisas. Quer sim uma certa qualidade, mas não pensa no móvel para a vida toda. Passou um tempo, daqui 5, 10 anos, provavelmente eu vou fazer uma reforma na minha casa e eu troque tudo. Enjoei, eu posso fazer diferente, né? Posso adquirir esse móvel novamente com você, posso reformar toda a minha casa, coisa que nas gerações anteriores, né, a pessoa fazia aquela casa, fazia naqueles acabamentos e ficava por um longo período de tempo, né, sem desejar, sem ansiar a reforma, porque colocava coisas de muita qualidade dentro da sua casa. Já a geração Z é a geração mais nova que nós estamos atendendo agora, que é os nascidos de 97 até 2010. Então esse pessoal já tem ali, né, cerca de 28 anos, então já está adquirindo móveis planejados, que são essas pessoas que começaram a morar sozinhas ou começaram a formar suas próprias famílias e têm um senso bem crítico em relação a tudo que há no mundo. Então, quais são as preocupações desse novo cliente que está vindo aí para nós? Então, uma das preocupações é em relação à sustentabilidade e ao meio ambiente. Então, você reforçar, né, que o material que está sendo usado é um material sustentável, que o MDF é feito de madeira de reflorestamento, que as ferragens usadas são ferragens que são recicláveis. Isso tem importância e tem valor. É uma geração mais desplugada, uma geração que ela não se preocupa tanto com essa questão de formar patrimônio ou de ter uma estabilidade. É uma geração mais instantânea. Então assim, não gostei do trabalho onde eu tô, vou procurar outro que me queira. E é uma geração também muito imediatista. Começou, digamos, num trabalho, já quer ter uma ascensão de carreira sem realmente ter experiência para aquilo. Então isso é bem doido assim. E quando você fala de imediatismo, o que essa pessoa também vai querer? Que você cumpra os prazos de entrega que você prometeu a ela. Se você falou que vai fazer um orçamento, né? Então faça um orçamento com agilidade e rapidez, porque às vezes se você não atender dentro desse prazo, esse orçamento, essa pessoa já fez o orçamento com outra pessoa, já fechou com outra pessoa e já resolveu aquilo que ela precisava. É uma geração também que a gente fala assim que é do cooperativismo. Ou seja, que muitas vezes não vai ter a sua própria casa, mas vai morar em parceria com outras pessoas, que opta muitas vezes por trabalhar em coworking, são pessoas que muitas vezes trabalham também de home office dentro das suas casas, são pessoas que já nasceram dentro do mundo digital. Então não tiveram essa transição. Pensa, meu pai e minha mãe, como os baby boomers ali, eles tiveram toda uma transição. Na verdade, praticamente tudo que aconteceu de tecnologia no mundo eles passaram e viveram. Meus pais contam que na infância deles, por exemplo, não tinha geladeira dentro de casa, que as primeiras geladeiras os vizinhos tinham, depois eles adquiriram e assim eles foram crescendo e eles viram todas as tecnologias, por exemplo, de um rádio, de uma vitrola, né? Depois que foi ali para fita cassete,
que foi para CD e que agora é tudo digital. Então é muito doido assim a forma como eles viram toda essa tecnologia. Já os nascidos ali de 97 a 2010, que é essa geração Z, já nasceu, né, plugado, já nasceu nesse meio tecnológico. Já nasceu muitas vezes ali dentro da sua infância tendo um smartphone, tendo um computador ao seu acesso. Eu fui ter computador quando eu já tinha uns 13 anos, mais ou menos ali nos anos 2000, por exemplo, que era no início onde esse pessoal aí estava nascendo. Então a gente vê assim que como essa tecnologia já é algo assim tão dentro dessas pessoas, é necessário também que dentro do móvel haja tecnologia, porque para eles é muito natural ter uma Alexa integrada com a casa inteira, ter automação dentro de casa. Então o móvel precisa sim ter uma automação do qual você vai abrir, vai utilizar de uma forma muito mais simples, né? Então eles já nasceram também inseridos ali, né, dentro desse mundo tecnológico e que tem, por exemplo, inteligência artificial e tudo mais. Então, o que é importante para essas pessoas, né? Essa questão que eu falei inicialmente de sustentabilidade, essa questão da urgência nos prazos, essa questão de tecnologia embutida, né? Para que essas pessoas possam ser conquistadas. Então, uma forma também de você apresentar o seu projeto 3D para esses caras, talvez não seja da forma convencional, e sim por meio de um óculos de realidade virtual aumentada, porque para eles isso é normal e natural. Beleza? Então é isso que eu queria deixar para vocês, né? Vocês podem, com certeza, às vezes focar no mercado de nicho, atender somente uma ou outra geração, né? Tem marcenarias que às vezes são especializadas para atender coisas específicas para uma geração específica. Por exemplo, já vi marcenarias que atendem apenas o público da terceira idade, então são especializadas em fazer móveis para a terceira idade. E isso é bem interessante porque quando a gente entra no mercado de nicho, a gente vira especialista, a gente vira perito naquilo que a gente está fazendo. E as pessoas começam a nos ver como referência dentro do mercado. Eu sou bem suspeita porque eu gosto muito do mercado de nicho e dentro dos móveis planejados ou dentro das marcenarias a gente consegue nichar bem caso a gente deseje. Não estou falando para você fazer isso, né? Se você atende todas as gerações, é importante apenas que você saiba como lidar com cada uma delas, como conversar com cada uma delas, porque isso vai fazer diferença na hora de conquistar o cliente, na hora de fechar um negócio. Beleza? E aí, esse vídeo fez sentido para você? Se fez sentido, deixe seu comentário aí. Se não fez sentido, também deixe seu comentário aí. Muito obrigada por me assistir até aqui. Te aguardo então no próximo Marcenaria Fora da Caixa, beleza? Tchau, tchau!